Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Se você tiver com Bíblia de papel, você grifa isso aí. Esperando e apressando. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade de nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vamos parar aqui. Nós vamos falar a respeito de uma doutrina. Alguns conhecem de forma mais complicada, escatologia. Outros conhecem de forma mais simples, a vinda do Senhor. Nós falaremos sobre isso hoje. Amém? Mas, dentro desse assunto, eu queria dar um tema. Dentro dessa perspectiva de Jesus vir, eu quero falar como seremos encontrados. A perspectiva bíblica, o anseio bíblico de como você deve ser achado por Jesus. Deus, Ele espera te encontrar de alguma maneira. Esse dia que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Amém? Falaremos a respeito disso. Esse capítulo 3 ele é um capítulo profundo porque Pedro ele começa falando sobre a vinda do Senhor de forma muito intensa. Há em Pedro uma decisão de colocar para a igreja o que seria a vinda do Senhor Jesus. E principalmente abater um pouco aquela ideia. Eu não sei se você tem nessa geração, mas naquela geração eles já tinham um conceito de que parecia que o negócio estava tardando. Parece que Jesus decidiu tirar uma folga muito longa. Era como se Jesus ou já tivesse vindo, ou sei lá, essa vinda foi alegórica, ou nunca mais se dará uma segunda vinda do Senhor Jesus à terra. E Pedro escreve para isso. Porque algumas pessoas falaram, tá tardando muito, você não acha que está demorando demais esse negócio de vinda? Vocês não acham que está meio estranho? Foi dentro dessa perspectiva que o capítulo 3 vem para demolir mesmo qualquer argumento. Preste atenção, é lindo a gente notar que Deus ele tem paciência com alguns de nós. A Bíblia diz que esse dia está te esperando, mais do que você esperando esse dia. Esse dia está aguardando você tomar uma posição. Ele não está falando para não crentes, ele está escrevendo a cristãos e dizendo, esse dia também está te aguardando tomar alguma decisão na tua vida, alguma postura. Então nós falaremos dentro desse contexto. Eu quero mostrar para você que a Bíblia, ela traz alguns alertas. Eu quero destacar o verso 14, olhe comigo aí por favor. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, o quê? Os céus serão desfeitos, a terra sofrerá danos, e Deus há de fazer um novo céu e uma nova terra. É isso que nós estamos aguardando. Ele diz, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. A mensagem vai ser esses três detalhes. Sem mácula, na sua versão pode estar irrepreensíveis ou sem culpa e em paz. Nós falaremos sobre isso, que Deus ele quer nos encontrar assim, sem mácula, sem culpa e em paz.
Você pode repetir comigo? Só para você gravar, vamos lá. Sem mácula, sem culpa e em paz. Todos juntos agora? Vamos lá? Sem mácula, sem culpa e em paz. Amém. A palavra de Deus, ela sempre traz uma ideia de que a gente tem que estar alerta. O Léo hoje bateu uma foto que me mandou, ele nem sabia, ó. Mas estava escrito assim numa coluna: Jesus voltará em 2070. Nós não somos maçons. Não entendi a relação, mas tudo bem. Toda hora tem um tentando prever. Não me mande vídeo, não procure vídeo, a orientação que eu te dou. Da vinda do Senhor e alguém tentando achar, driblar essa novidade, esse negócio que a Bíblia diz que vai pegar a gente como um ladrão. Não procura, meu irmão. Vai ser frustrante para a tua vida. Ano passado falaram que Jesus ia voltar. E, meu irmão, foi um bafafá que os crentes começaram a gostar da lógica por trás da coisa. As pessoas começaram a anunciar isso nas igrejas. E tinha crente apavorado por causa da inteligência, porque o pensamento não era tosco, não era um maluco lá do outro lado do vídeo falando: olha, Jesus volta. E eu vou explicar por quê. Porque ele falou comigo no sonho. Não era isso. Era toda uma ideia que pintava de inteligente, mas que tinha muita burrice por trás. A palavra nos chama a estar alertas, a estar vivos, sem sono na fé. E eu quero te mostrar que essa questão de sem mácula, sem culpa e em paz é uma vida muito viva diante de Deus. É uma vida muito pronta a experimentar o dia do Senhor. Eu quero te mostrar que ali Pedro não falou: o que eu ponho aqui? Vou colocar que se esforce para... Se ele pudesse resumir, ele falava assim: que esteja tudo ok com você. Que esteja tudo quitado. Que esteja tudo arrumado. Que a casa esteja pronta para receber o rei. Nós vivemos uma doutrina muito escapista. Alguns aqui querem o céu porque estão com medo de não se aposentar no Brasil. Outros aqui querem o céu porque julgam que está tudo pervertido. Deixa eu te explicar. Você não precisa desejar o céu. Você precisa desejar um ambiente onde Deus está. E deixa eu te informar algo. Enquanto você está querendo ir para o céu, a Bíblia diz que vai haver novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. A nossa sede tem que ser outra. E é isso que eu quero colocar, essas 3 palavras hoje. Eu estou explicando porque eu falarei sobre as 3 palavras. Dentro disso, como seremos encontrados. Eu estou te explicando para que você possa entender que a expectativa de Deus, ela tem base. Deus não está pensando solto, e nem Pedro botou ali, inspirado pelo Espírito Santo, de forma solta. Tem algo realmente ali, nessas 3 palavras, que tem que estar no seu coração. Então, meu irmão, preste atenção. É bíblico, e eu quero mostrar a você, lá em Mateus 24, que você tem que se preparar para esse dia. Porém, o coração daquele que está em Deus não está em ficar procurando saber o dia, a hora, e sim se ele vai ser achado como ele deveria ser para aquele dia. Jesus, ele sempre pregou isso. Esteja pronto. Não procure saber, não precisa. E olha o que acontece com a gente, vamos lá. Olha o que o Senhor diz aqui, em Mateus 24, 36, eu vou ler para você, mas se você puder depois voltar a sua Bíblia lá em Pedro e manter lá, por favor, para você ir acompanhando comigo algumas coisas. Vamos lá? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, acabou. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, o único. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, olha a vida de distrações, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Gente, é muita distração. Não é possível que ninguém viu as águas subindo, subindo, subindo.
Para você ver o nível de distração. E o texto quer nos chamar a atenção para isso. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque ninguém sabe em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Preste atenção nisso aqui, nesse porém. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O que o texto quer nos chamar a atenção? Para a questão inesperada. Jesus ele não quer vir no exato momento esperado. Agora, olha como é que o texto segue. Vamos lá? Por que ele não quer vir na forma, qualquer momento, e um momento anunciado, um momento marcado, 2070 Jesus vai voltar. Por que não? 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor o encarregou, deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhe digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se o servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. A ideia é que seja inesperado, porque nós estamos numa prova de perseverança. Deus, ele não conta com pessoas que tomam postura e não sustentam. Deus, ele conta com pessoa que é capaz de manter um posicionamento. Antes de falarmos sem mácula, sem culpa e em paz, eu quero que você entenda que Jesus ele quer fazer algo na sua vida hoje. Ele quer sustentar esse algo que ele está fazendo na sua vida hoje até que ele venha. Pegou aí? O problema é que muitos de nós estamos assim. E será que não dá para cochilar? Se eu continuasse lendo, parece que Jesus vai pensando, mas e se ele não disser, tá demorando, vou espancar geral? Mas e se ele só tirar um cochilinho? Qual é o capítulo 25? O que começa? Parábola das 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes. Quais eram as loucas? Que não levaram óleo suficiente para manter a lanterna acesa e tiraram uma sonequinha. Geral dormiu. Mas na hora que o noivo foi anunciado, as loucas não tinham como acender a sua lanterna e foram comprar. E quando voltaram, o noivo entrou com as noivas para a festa e acabou. Fechou a porta e deu ruim. Então o que Jesus está aqui fazendo? Ele está aqui trabalhando a questão da distração, que está muito presente na igreja de hoje. A postura que ele te pede, que você seja encontrado quando ele voltar, é a postura que você geralmente está dormindo. São posturas que você não está tomando. E ele está falando, vai chegar um dia, meu irmão. Considera isso, se um cara soubesse que um outro homem vai pular dentro da casa dele e vai arrombar a casa dele, ele ficava de guarda. O que Jesus está falando? E considere isso, eu não vou falar quando eu volto, mas eu quero que você esteja me esperando. Se a gente for ligar os dois textos, Pedro está dizendo que ele não volta, que está tardando, porque ele está esperando o nosso posicionamento. Então preste atenção, Jesus não volta porque quer você do lado de dentro. Só que, meu irmão, preste atenção, a bondade dele é para que nós venhamos a ter arrependimento. A bondade dele era para que dê tempo de você se arrepender. Mas não julgue que isso será eterno. Que Jesus está numa eterna espera a seu respeito. Eu estou me falando para crente. A pessoa que não está em Deus hoje, ela tem que correr para Deus hoje. Eu estou falando para você, cristão, que não se posiciona. O Senhor está te aguardando
Porque aquele dia virá repentinamente, você será pego de surpresa. Só que preste atenção, isso não deve nos causar medo, não deve. Deve nos causar entendimento. Por que Jesus quer que eu aguarde ele numa postura? Então vamos lá? Sem mácula, sem culpa e em paz. Por que Jesus quer que você aguarde ele? Sem mácula, sem culpa e em paz. Por que Jesus ele quer que você seja encontrado, aliás, se esforçando para estar sem mácula, sem culpa e em paz? É isso que nós vamos entender aqui hoje. A postura é vigilância. Então preste atenção, sem mácula, vamos falar sobre isso. É uma palavra muito interessante até no grego. Sem censura, impecável, livre de vícios. É uma palavra para sem nenhum tipo de sujeira, nenhum tipo de contaminação. Eu não sei se você já teve a sensação de ver alguma coisa que era puro. Os antigos olham a esses rios nossos aqui de Miguel Couto e ficam loucos. Porque um dia viram ele fluindo e já tomaram banho. Meu sogro fala sobre isso. A palavra está te chamando a uma vida sem nenhum tipo de contaminação. Agora, por que é tão importante isso? A antiga geração da igreja, ela pregou um evangelho do medo. Um evangelho do Jesus vai vir como um ladrão, porque ele quer te pegar fazendo coisa errada. E vai que naquele exato momento você pensa mal do teu irmão, tu vai ficar. A antiga geração pregou essa ideia. Então, a pregação deles era assim: corra para Jesus enquanto há tempo. Venha para Jesus porque ele está te aguardando. O Jesus quer voltar, mas ele quer você com ele. Era uma pregação muito pobre, porque medo não regenera. E nós veremos isso na culpa. Medo não muda ninguém. Então, o porquê que ele quer nos encontrar puro? Presta atenção. Primeiro, meu irmão, porque nós entraremos no novo céu e numa nova... Agora, abra comigo sua Bíblia. Eu preciso que você seja rápido, vamos lá. 1 João, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo João 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 2 e 3. Vamos lá? Preste atenção. Por que sem mácula? Esse texto já começa a nos falar alguma coisa. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele, está falando de uma pessoa, está falando do Cristo, se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo aquele que tem essa esperança nele, se purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Como que eu vou encontrar um Deus? Presta atenção, você sabe muito bem, os princípios já estão aí para nos ensinar, que o pecado ele causa separação entre nós e Deus. Como eu vou me chegar diante de um Cristo com sujeira, sendo que ele é puro? Não é que a impureza vai te tirar do céu, é que não dá para compactuar a presença do Cristo manifesto, que vai te tornar como ele é, se você não tem trabalhado isso na sua vida hoje. Se você não tem corrido para a pureza hoje, não vai ser a manifestação dele que vai te tornar como ele. O que ele é, nós já temos nos tornado, disse João nessa carta mesmo que você está lendo. O capítulo 2 ele está falando, assim como ele é, somos nós nessa terra. Então João trabalha como que há uma obra para agora e há uma obra de conclusão. Se a obra do agora não começou, não será a conclusão que vai te botar lá no ápice. A pessoa não está aguardando Jesus na pureza, trabalhando, porque ele tem essa expectativa de encontrar alguém puro, então eu vou me purificar para isso. Aí agora, de repente, você está tua vida toda lambuzada, aí vem um Senhor puro, se manifesta e te torna como ele? Ele está falando, você nunca quis ser como ele, e naquele dia que a proposta é que ele se manifeste para te tornar como ele, você simplesmente muda do nada? Pode pilim-pim-pim, mágica. Não!
Quem tem esperança, demonstre isso tornando-se puro, disse João. Quando você é impuro, quando você opta pela carnalidade, quando você opta pela impureza, você está dizendo para Jesus, eu não estou nem aí para aquele dia. Eu não tenho expectativa de ver ninguém puro. Eu não estou nem aí para a tua revelação. Eu não estou nem aí para a sua manifestação. Eu não estou nem aí para nada. Não me interessa a sua manifestação. A sua pessoa para mim nada é a mesma coisa. Em outras palavras, esse texto está dizendo isso. Meus amados, vocês vão ser, porque aquilo que nós seremos, que é Ele, Jesus, quando Ele se manifestar, essa palavra manifestar aí é aparecer, é a palavra para vinda. Quando Ele vier, Ele vai pegar você e vai completar você a pessoa dEle. Mas não tem sentido que Ele faça isso com quem nunca teve expectativa nenhuma. Aí Ele está falando, qual é a expectativa? Qual é a expectativa de quem aguarda essa manifestação? A expectativa é demonstrada pela pureza com que se vive, ou pela busca da pureza. João ele tinha uma preocupação muito grande, que a igreja aprendesse a lidar com pecados, que a igreja aprendesse a lidar com o perdão de Deus a respeito dos pecados. Então ele chega nessa capítulo 3, ele vai dizer que quem peca ainda não tem visto Jesus. E olha só como é que João fala. O dia que nós ver ele, nós seremos como ele. Só que lá no verso 6, eu acho, está ali 5, 6, ele vai dizer, quem vive pecando não o viu. Então João traz essa ideia mesmo, de que há algo começando, mas há algo que se completa na vinda dele. Por isso, meu irmão, essa obra que está sendo feita e que será feita, ela precisa ser algo que gera expectativa em nós. E essa expectativa tem que te pedir uma postura de pureza. Você pode abrir tua Bíblia em Tessalonicenses? Capítulo 3. Mantenha aberto que nós vamos ler o capítulo 5 também. 1 Tessalonicenses 3. 2 versos, 12 e 13. Nós aqui nessa igreja acreditamos em algo. De que não existe salvação a não ser que Deus intervenha. De que não existe transformação a não ser que Deus te transforme. De que não existe santidade a não ser que Deus te santifique. E é isso que a Bíblia fala. E vocês vão ver agora comigo 2 capítulos, 2 textos bíblicos que demonstram que a salvação é uma ação de Deus no homem. Então o capítulo 3 de Tessalonicenses, verso 12 e verso 13. Eles demonstram claramente, olha isso aqui, para você que tem dificuldade de amar. Engraçado que nós vamos falar sem mácula, sem culpa e em paz, mas nós vamos falar muito de amor ao próximo. Olha aí, vamos lá, deixa Deus fazer aqui nessa noite, vamos lá. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros, e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Olha o que ele está falando. Deus faça você crescer e aumente o seu amor com os outros. E aumente o seu amor com todos. E aumente também o meu amor por vocês, igreja. Paulo está falando, é Deus quem faz a gente crescer e amar uns aos outros. Aí ele diz, por quê? Porque nós temos que estar diante dele, fortalecidos em santidade, isentos de culpa, por causa da presença que virá. Você ainda tem dúvida dessa ideia? Por que a igreja perdeu muito tempo? Eu tenho pregado muito contra isso. Pode ou não pode, pastor? Já falei bastante disso domingo, já falei bastante disso quinta. Chega dessa ideia do pode ou não pode. Nós precisamos entender o que é uma postura santa. Vem na quinta-feira. Agora, que você não terá a presença dele manifesta para você de forma pura, ele nunca vai se mostrar para você de uma maneira amistosa, amorosa, na vinda dele,
se naquele dia ele não te achar como ele deveria te encontrar? E sabe o que é mais frustrante? Você pode olhar para você e você falar assim, você não conhece a minha história. Eu estou numa vida impura, mas eu tenho justificativas. Não tem. Eu não amo meu irmão, mas eu tenho justificativas. Não tem. Não tem. É o Senhor. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros, para com todos. Então Deus é um incompetente. Concorda? É Ele que tem que fazer o meu amor crescer por você. E eu não consigo te amar. Deus é um incompetente. Ah, pastor, eu não consigo ser santo. Eu não consigo ser puro. Eu não consigo ter uma vida diante de Deus. Deus é um incompetente. A gente tem que sair daqui hoje convictos. Deus é incompetente. Ele não faz o que ele deveria fazer. A parte dele ele não faz. Ele está errando. Ele tem que ser destituído do lugar de Deus. Porque o lugar de Deus é fazer com que a gente ame uns aos outros e nós não estamos conseguindo, então a culpa é de Deus. Capítulo 5, vai lá. Verso que a gente lê demais nessa igreja. Não estou enjoando, já ia falar que eu estou bem enjoado, mas não estou. 5:23 de Tessalonicenses. Vamos lá? E o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Calma aí, quem santifica o homem? Está escrito o que aí? Que o Deus da paz? Está escrito, gente? Ou só na minha? Estou desconfiado, vocês estão lendo outra Bíblia, que tem gente fazendo assim, ó. Tessalonicenses 5:23. Primeira. A gente não saiu de lá. Eu falei, primeiro nós leremos 2 capítulos. Lê aí de novo, vai lá. Aí que o inimigo escreveu outra coisa aí na tua Bíblia. 5:23 de Tessalonicenses. Primeira. A segunda não tem 5 capítulos. Que o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Incompetente. Deus é um incompetente. Eu não consigo amar, eu não consigo ter uma vida diante dele, então Deus é um incompetente. Ele que tem que me santificar, ele não me santifica. Meu irmão, tá nítido para nós que essa expectativa de Deus de te encontrar sem mácula, olha só, é uma expectativa que ele mesmo faz no homem. Ninguém aqui vai se tornar santo. Isso é uma pregação da igreja, não é da Bíblia. Ninguém aqui vai ficar santo. Você tem que se santificar. Essa é a pregação mais idiota que tem. É a mesma coisa quando tu vira pro teu filho, ó, pra você entender. Não, toca aí, que dá choque. A criança vai lá e enfia o dedo. Não faz isso. Quantas vezes alguém te falou como adulto? Não faz isso. Você foi lá, fez e quebrou a cara. O não corrige. A regra não ministra. Não gera vida, não regenera. Você fica na mesma. Então presta atenção de uma vez por todas. Deus, ele não está fazendo na tua vida porque você não permite que ele faça. Porque você vive de igreja, você vive de eventos, você vive de ministério, você vive de um monte de coisa, menos de Deus. Aquilo que menos é buscado dentro de igreja hoje é Deus. O objeto de menor sede hoje dentro de igreja é Deus. Porque não é possível. Nós estamos numa geração que não amamos uns aos outros, que não amamos os de fora, que nós, pastores, não amamos a igreja. E esse texto diz que é Deus quem faz crescer e aumentar em nós o amor. E esse texto diz que é Ele que me santifica em tudo e que Ele me conserva. Ele não só me santifica, mas Ele me mantém. O índice de pessoas que se desviam de igreja, vou falar de igreja porque eu não vou falar de Deus. Porque em Deus existe para mim santidade e conservação. A igreja não faz isso. Deus faz. Deus santifica e conserva até Jesus voltar. A igreja ministra no medo. Sai da igreja, você vai ver. Tu vai cair duro aí, ó, lá no hospital da posse ainda. Não vai ter um para te operar, ninguém vai achar essa doença. É quase isso, sim ou não, gente? Tô falando besteira? Se tiver, eu paro, agora.
Nunca ninguém viu aqui na igreja. Ó, sai, vai te jogar no leito. Faz. Vai ficar doente aí, ó, depois não sabe. A mão de Deus é pesada. Já expliquei para essa igreja que não existe. Essa aí é uma pregação da igreja. A mão de Deus pesada sobre nós, sabe o que é? É a ausência dela. É quando Deus fala assim, fica por você. Aí fede. Aí dá ruim. Quando ele falar assim, eu que tenho que te santificar e não quero mais. Pastor, chega nesse nível? Não te explicaram isso não? Isso é o evangelho. Chega. Romanos. Tem que ler Romanos. Romanos, o texto da salvação diz que Deus, ele tem como um comportamento de zombaria seu. E Romanos alerta a gente o seguinte, olha, não ignore que a bondade de Deus é para te conduzir ao arrependimento. Aí ele diz que alguns estão nem aí para tudo isso. Aí ele diz, você está entesourando ira para você para o dia da ira. Fica tranquilo, meu irmão. Sabe você que está fazendo um monte de lambança e tu ainda pensa até que Deus te usa? Essa geração tá assim. Sabe você que não está nem aí para nada? Pô, e tu fala, nenhum câncer, nenhuma dor de cabeça, Deus nem me tacou no hospital da posse. Fica tranquilo, não é assim que as coisas funcionam. Mentira para você. A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 1, verso 18, a começar do 18, que Deus pega o homem e deixa ele à mercê do próprio coração. Você sabe se estragar, fica tranquilo. Se Deus não intervir, se ele não começar a bagunçar teus desejos carnais, tu sabe se destruir. Não precisa do capeta. O diabo vai sentar, pegar pipoca, sentar no sofá e falar assim, pô, tu é bom, hein? Vou entrar em você não, que eu vou ficar endemoniado. Ninguém aqui nunca tomou uma postura autodestrutiva. Nunca. A mais comum é a alimentação, né, Carlinhos? A gente quinta estava falando. Corta o triglicerídeo. Carlinhos pega um açaí e vai tomar. A gente não faz isso, faz, gente? Nós não. Ah, isso aí é coisa de católicos. Católicos que fazem isso, né? Isso aí é coisa de macumbeiro. Macumbeiro faz isso. O médico fala para eles, não come gordura, que senão você vai entupir sua veia, você vai ter um infarto. Aí os macumbeiros vão lá e comem. Os crentes não fazem nada disso. Sim ou não, gente? Nós não somos impecáveis? Falou pra gente assim, falou, a gente obedece na hora, que nós somos o povo da obediência. Aí, não está te explicando ainda por que sem impurezas, por que sem mácula. Mácula é sujeira. Por que sem? Você ainda não entendeu? Você vai encontrar ele, meu irmão. E ele entende que ele está fazendo. Então, o que ele quer achar é aquilo que ele fez. É lógico. Peraí, eu estou fazendo algo na vida do fulano, até que Jesus regresse. Então eu quero encontrar o que eu tenho feito na vida dele. E quando ele chegar lá e não encontrar nada, ele mesmo vai dizer, fui incompetente. Do contrário, querido, presta atenção aqui, meu irmão, presta atenção. Um alerta que eu te dou. Liga o pisca-alerta, liga aí. A atenção tem que ser redobrada agora. Presta atenção. Pastor, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, mas eu não tenho uma vida com Deus. O que está acontecendo comigo? Querido, você pode estar morto espiritualmente dentro de uma igreja. Essa história de que vim para a igreja salva, essas paradas todas, não tô tirando a igreja do processo de salvação. A igreja, se ela não pregar, você não é salvo. Disse Paulo em 1 Coríntios, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Romanos capítulo 10. Como virão se não há quem pregue? Como invocarão aquele de quem nada ouviram? Como vai invocar um Deus que a gente não sabe quem é? Tem que ter pregação. Deus ele optou por salvar por essa maneira. É livre escolha de Deus. Deus pregou. Ele falou, bom, eu vou colocar à disposição a mensagem. Quando eles creem, eu faço. Acabou. E por isso que a igreja tem que pregar. E não tem como excluir a igreja. Ninguém tem como ser igreja sozinho. E por aí vai. O assunto não é esse, mas por que um dia você tem que ser achado naquilo que Deus está fazendo na sua vida? Porque Ele não vai deixar você entrar num ambiente puro de forma impura. Não faz sentido. Preste atenção, a presença dele é pura, o ambiente lá é puro e você tem que se adequar a isso. Você já viu aquele filme? Um Suburbano Sortudo? Quem já viu?
JJ, geral junto. É muito fácil a gente entender aquilo. Porque olha só, um cara que era pobre, que tinha gírias, a esperteza das ruas, de repente se vê herdeiro de um cara rico lá que morreu, e o cara vai entrar para a vida de nobre. Entra para uma casa boa, todo mundo ali encontra a família, descobre que tem uma família e tudo mais. Mas ele não deixa de ser um suburbano. Ele não deixa de ser o cara povão. O cara que fala gírias, tá ligado? Ele não deixa de ser. É a mesma coisa. Deus não pegaria você e deixaria você entrar para dentro do reino com a injustiça que você pratica aqui. Aonde você deveria estar trazendo o reino dele através do seu comportamento. Sabe por quê? Nós ainda não entendemos que o que vem em primeiro lugar na nossa busca é, segundo Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça. São coisas que você deve procurar em primeiro lugar. Disse Jesus. O reino de Deus em primeiro lugar, disse Jesus, e a sua justiça. Então, não faz sentido você ter uma vida justa lá que você não teve aqui. Então por quê? Por que pureza? Nós estamos respondendo várias coisas. Porque Deus faz e o que Ele faz Ele espera encontrar. Porque Deus vai te botar num ambiente que é justo. Por isso Pedro disse, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Viaja não, Deus sempre quis isso aqui, ó. Não a queda, mas Deus sempre quis isso aqui, ó. Evolução. Deus sabia, a gente ia chegar. Com o pecado nós chegamos onde estamos. O sonho de Deus é que isso aqui se tornasse muito melhor. Não viaja não. Aquela ideia que pregaram para você de um céu chatão, com um monte de gente de roupa branca. Não tem um estilista para mudar as cores, sabe? Deixa eu te informar, quem criou as cores foi Deus. De branco é sinônimo de pureza. Viaja não. Deus, Ele quer que o ambiente que você habite futuramente seja um ambiente onde a justiça dele esteja presente. Não vai haver, meu irmão, nenhum tipo de juros, não vai haver falta de recursos, não vai haver diferença social, não vai haver injustiça contra o oprimido, não vai haver, você não vai ver. Por isso que Deus, desde o Antigo Testamento, falou assim, eu quero que vocês deem foco a cuidar de viúvas e a cuidar de órfãos, porque eles não têm ninguém por eles. Por isso que Deus quis sempre que a gente tivesse regra para emprestar coisas. Por isso que as regras da lei foram criadas para criar uma sociedade justa. Só que regra não muda. Por isso que o evangelho não é mais a regra, é a vida do princípio, é a vida da regra, é a vida do mandamento, modelando a nossa vida e nos tornando para praticar aquilo que Deus espera de nós. Por isso que Deus sabe, se Ele te mandar fazer as coisas, tu não vai fazer. Deus sabe que a capacidade de obedecer a Ele está nele. Deus espera que você cresça, meu irmão. Deus espera que você avance nessa vida, porque Ele vai fazer sim. Ele vai fazer a parte dele sim. Ele não é um incompetente, Ele não é um ausente, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que está entre nós, que está em nós e que está em nós para nos transformar. Eu espero que você responda a Deus essa noite, porque Ele está presente para isso. Se você ainda não está convencido, 1 Tessalonicenses diz isso, que nós estamos crescendo para sermos salvos. Salvação não é Deus te tirando do inferno e te colocando no céu. Salvação é Deus te colocando na vida dele. Já começou. Mas ainda não está completa. Salvação não pode ser vista como a igreja atual vê. Uma coisa que um dia Deus vai pegar, vai tirar todo mundo do inferno, vai levar para o céu. Não é isso. Eu estou na igreja, pastor, por quê? Falaram para mim que eu ia para o inferno. Meu irmão, se tu está na igreja por isso, tu ainda está indo para o inferno. O que vai ser olhado são as bases. E se você chegar e falar assim, não, eu creio que eu não quero ir para o inferno. E tu acha que alguém que está praticando pecado quer ir para o inferno? Que crê, que entende que existe o inferno. Tu acha que alguém está querendo ir para lá?
Tu acha que isso não é uma jogada muito inteligente? Então, peraí. É só não fazer as besteiras, ficar indo na igreja para ir para o céu. Tu acha que o evangelho se propõe a isso? Tu acha que é isso? Tu acha que a nossa mensagem é para isso? Tu acha que é isso que Deus sonha? Não! Ele quer que você cresça, que você avance numa vida que já está presente em você. Então, meu irmão, sem mácula é porque Ele está limpando você, Ele quer continuar limpando você até o dia do seu encontro com Ele. E sabe o que é triste? É a gente começar a perceber que a impureza ela é um empecilho. A impureza, ela limita tanto que Deus decidiu mostrar isso no trato aqui, ó. Sinceramente, se você é impuro com uma pessoa, você só é amigo dessa pessoa porque você quer se dar bem. Tu sabe que aquilo não é real. Tu sabe que aquilo ali não tem que te custar nada. Tu sabe que tu estava usando aquela pessoa, quando tu não quiser mais, tu dá um chute no traseiro dela e vai embora. Sim ou não? Tô errado? Você nunca viu isso acontecer. Um sócio que falou, cara, eu preciso de você pra gente crescer junto. Cresceram. Pum! Nunca. Quem aqui nunca viu isso? Alguém que nunca viu isso? Ninguém passando a perna em ninguém, você nunca viu isso? A impureza, elas são reservas, elas mantêm reservas em nossas vidas que nos impede de se relacionar com o outro. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, verso 22, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vista ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros ardentemente. Ele falou, se você tem a alma pura, você tem que demonstrar isso amando. Então preste atenção, pastor, como é que eu sei que essa sem mácula já começou na minha vida? No teu comportamento com o outro. Quando eu comecei a observar esse princípio, eu fiquei assim, tudo começa aqui, ó. O quanto que eu amo a Deus é o quanto eu consigo amar o Cadu. E acabou. Não, mas o Cadu é outro homem. Não, é isso. Se eu não aturo o Cadu, eu não tenho como entender como Deus me atura, porque o Cadu falha comigo como eu falho com Deus. O quanto eu não tenho paciência com o Cadu é o tanto quanto eu entendo que eu não vou ter paciência, que Deus não tem que ter paciência comigo. Aquilo que eu faço aqui reflete aqui. Porque Deus ele não olha e fala assim, não, é um relacionamento diferente. Deus olha e fala, é relacionamento. Precisa caminhar dentro dos mesmos princípios. Então, se eu tenho uma alma pura, isso vai se mostrar na forma como eu lido com o outro. E a gente vai tocar muito nesse assunto aqui daqui para frente. Agora, a mensagem ela bate o tempo todo nessa ideia. E você, meu irmão, tem que começar observando que se você tem lidado de forma muito ruim com o outro, se o seu envolvimento com as pessoas à sua volta é um envolvimento errado, provavelmente a sua alma nunca foi tocada. João chega a dizer assim, se você não ama o outro, você não ama Deus. Se você não ama o outro, você está em trevas. João é claro, ele não tem explicação. Pastor, é isso mesmo, eu estou em trevas. Isso. E trevas para João é a ausência de Deus, porque Deus é luz, ele apresenta Deus como luz. Então ele está dizendo, ausência de Deus, ausência de amor. Não existe amor fora de Deus. João. Esse é o pensamento de João. Então, amar intensamente uns aos outros com o coração puro. Deus chama ser intenso, meu irmão. O quanto você não se projeta para o outro demonstra a sua ausência de crescimento. O crescimento espiritual ele não nos põe para dentro, ele nos põe para fora. O crescimento espiritual nos leva a esse avanço na pureza. Quero te mostrar crescimento espiritual nesse avanço. O quanto mais puro eu estou, mais próximo eu estou. O dia em que Adão e Eva se viram impuros, pularam no arbusto, meu irmão. Só que um para um lado, outro para o outro. O dia em que Adão se viu impuro, ele projetou na Eva a sua culpa. A Eva jogou, todo mundo começou a ficar, meu irmão, egoísta, focado em si mesmo, tirando a responsabilidade, jogando no próximo. A gente que brinca, né, dizendo que a serpente olhou e falou assim, foi culpa, foi minha mesmo.
Que Adão falou, foi da mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste falou, foi da cobra. A cobra olhou e falou, foi minha. Sorte que não passou uma girafa na hora. Ó, Senhor, cá pra nós, os macacos são bem inteligentes. Você não acha que a culpa é deles? Você entende que o pecado nos trouxe para nós e o evangelho nos tira de nós para o outro? O quanto você não consegue se projetar para o outro, você não é um ninguém. Você ainda é vazio de existência, você ainda é impróprio para a vida. Você só pensa em você, você acha que o mundo... E a igreja, ela está assim, meu irmão. A igreja está capitalista ao extremo. Por exemplo, os nossos jovens terão os melhores empregos. Duvido, tem um monte de preguiçoso aqui. Por que os nossos jovens têm que ter os melhores empregos? Se eles forem os mais excelentes para servir os outros, eu quero que eles estejam lá. Se não, que eles sirvam os sonhos dos outros. Pronto. Não, porque você, meu irmão, foi levantado para ser cabeça e não cauda. Bota para liderar dentro da igreja, dá problema. Ele foi levantado para ser cabeção, não cabeça. Rapaz, o cara não sabe liderar. Lidera isso aqui, meu irmão. Ó, isso aqui está na tua responsabilidade, a tua linha do pastor. Volta fedida. R$1.000 no final do culto. Tá bem ensopada. Tá muito quente, gente. Então... Parcelamos no cartão a Kátia. Procura a Kátia. Faz assim, Kátia. Faz não, que o pessoal vai acreditar, pô. Vamos para a segunda questão? Sem culpa. Por que sem culpa? Você já entendeu por que sem mácula, né? Deus não é um incompetente. Ele está fazendo e ele espera encontrar. O ambiente que você está entrando não pode entrar lá de qualquer maneira. E dentro da sem mácula, a gente precisa entender que quão puro eu sou, eu me relaciono com outro. A pureza nos aproxima, a impureza nos afasta. Pode ter isso como regra. Porque quando você fala em pureza ou pureza, o que vem na tua cabeça? A cabeça do crente já diz assim, sexo. Só que impureza vai muito além, meu irmão. São contaminações muito pequenas. São ideias muito pequenas. Tipo assim, é assim. Vamos dizer que não que eu sou assim, mas, poxa, o Cadu tem uma parada que eu gosto de usar. Então, para usar o que o Cadu tem, eu tenho que ser amigo do Cadu. Ah, o Alexandre pintou. Então, eu sou um pastor esperto, a igreja tem que ser pintada. Então, eu trato o Alexandre, ó, não confronto. Qual é o nome desse pecado? Não tem. Eu estou abusando do Alexandre, porque eu não estou sendo sincero, eu não quero nenhum. O dia que o Alexandre acabar de pintar, eu não quero nem saber dele. Nem pintar de ouro. Só que enquanto o Alexandre não faz aquilo que me alimenta, aquilo que eu necessito, eu mantenho a maior amizade e o maior amor pelo Alexandre. Oh, é Deus no céu, Alexandre na terra. Depois, o que ele presta para mim, ele é descartável. Você nunca viu um menino dentro da igreja namorar uma menina e fazer isso? Nunca. Nunca, nunca. Essas coisas dentro da igreja não existem. Você nunca viu ninguém se relacionar com o outro por status social? Nunca. Imagina. Essas coisas estão presentes. E essas coisas nos separam. Por quê? Eu posso estar perto do Alexandre, mas eu não estou perto, porque eu não estou transparente. Eu estou retido. Tem algo que limita de qualquer coisa real, profunda e verdadeira brotar. Não existe uma amizade, existe um interesse. O que sustenta é o interesse. Então, o dia que o interesse for saciado, a amizade se desfaz, porque não é amizade. Eu nunca passei por isso aqui como pastor. Nunca ninguém tentou aqui vir se relacionar comigo porque eu era o pastor, estar mais perto de mim, fazer as coisas por mim. E eu comecei a achar aquilo meio estranho. Essa honra está muito esquisita.
Essas propostas estão muito avessas, estão muito contrárias ao evangelho, e daqui a pouco a pessoa vai e salta, meu irmão. Queria ser pastor. Ai, queria tomar meu lugar e ficar com vocês. Sabe o trabalho que vocês dão? Brincadeira, irmãos. Falei só brincando. A impureza. Baba assim, o veneno. Vocês são difíceis. Sem mácula e sem culpa. Ou irrepreensíveis. Aí sabe o que acontece? João, ele tem uma preocupação. 1 João, ele escreve com a seguinte preocupação. Gente, vocês precisam estar convictos que os seus pecados foram perdoados. Ele falou, eu vos escrevi, João, porque vocês já creram que no nome dele tem perdão para os seus pecados. O João, ele está totalmente inflamado por essa ideia. Se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. João, ele está totalmente enganjado em falar, livra do pecado e livra da culpa do pecado. João. Agora, olha o que diz 1 João, capítulo 4, verso 16. Vamos lá? Está escrito assim, vamos lá? 1 João 4,16. Nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois, assim como ele é, também somos nós neste mundo. O amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ponto final. Essa pregação da igreja de cuidado, você está indo para o inferno, isso não leva ninguém para o céu. Porque castigo, medo, subentende-se que vai ter castigo. E se a gente espera que um Deus nos castigue, significa que a gente não está no relacionamento com ele. Consequentemente, eu não estou em amor. Se eu estou diante de Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno, isso não me traz amor. Porque temor é diferente. Eu tô numa relação ainda assim de interesse. Eu só quero Deus por causa que é Ele o meio para entrar no céu. Meu irmão, que tanto raio de céu entrou na igreja. Gente, quantas vezes Jesus falou do céu? Melhor, eu acho que Jesus deveria colocar uma coisa tão importante na oração que ele ensinou. Ele não colocou? Leva-nos para o céu, Pai. Não colocou? Não tem lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Leva-nos para o céu, porque essa é a sua vontade. Não tem? Quantas vezes Jesus falou de inferno? O interesse de Jesus não era pegar ninguém nem no interesse, nem no medo. Culpa é algo que faz com que eu aguarde um juízo. A culpa já traz a ideia de punição. Aonde existe culpa, não existe perdão. Aonde existe culpa, não existe pureza. Aonde existe culpa, não existe relacionamento. Você já viu alguém que trai, é perdoado e volta para o relacionamento? Essa pessoa passa a servir o outro como se fosse um escravo. Ela não tem amor espontâneo às vezes. Ela tem devoção exagerada por causa do que fiz com você. Eu te devo. É um comportamento de eu tenho dívida com você. Mas espera aí, se houve perdão, não existe dívida. Você está entendendo aonde nós estamos sendo levados? Deus não quer que você tenha uma dívida com Ele, nesse sentido. Sem culpa. Quando Ele chegar, Ele quer te encontrar, meu irmão, crendo no perdão dEle. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 4,4 que nem ele mesmo se julgava. Paulo não se considerava justo. Paulo não se considerava justificado. Olha aqui para mim, por favor. Paulo não se considerava tranquilo. Ele falou, não, eu não tenho nada que me acuse. Mas quem vai me julgar ainda é o Senhor.
Você tem hoje a coragem de chegar diante de Deus e falar assim, eu não tenho nada que me acuse? Se não tem, teu relacionamento com Ele não anda muito bem. Pastor, eu não tenho nada que me acuse. Estou tranquilo. Hoje eu estou em paz, eu estou livre de culpa. Evoluindo. Sem mácula, sem culpa e em paz. Quando a Bíblia fala em paz, você fala assim, aquela coisa, né? Aquele bem-estar. Paz é estar resolvido. Porque esse mundo aqui, à sua volta, não é um mundo de paz. O mundo à sua volta nunca será um ambiente de paz. Só na vinda do reino perfeito. Mas você precisa estar em paz. E preste atenção, a Bíblia diz em Romanos 5, em paz com Deus e em paz com o outro. Você sabe o que está escrito em Romanos 12, 18? No que compete a vós, no que depende de você, tenha paz com todas as pessoas. Quem inicia o processo de paz é você. Pastor, porque sempre eu tenho que pedir perdão. Porque sempre eu tenho que me resolver. Por que o outro? Porque no que compete a você, se esforce. Ponto final. Aí se você não tem, meu irmão, um coração em paz, e você chega diante de Deus, pode ter certeza que você não estará plenamente nele. Pastor, eu tenho inquietudes. Eu tenho conflitos com Deus, eu tenho conflitos com o outro, mas eu estou dizendo que eu estou diante de Deus. Eu estou dizendo, pastor, que... Aí tem outro que vai falar, não, assim, eu quero nada com ninguém. É que ele me perdoa, não é para se resolver. Alexandre, me perdoa se eu fiz qualquer coisa. Irmão, isso não é pedido perdão. Isso é a coisa mais idiota que se fala. Me perdoa se eu fiz qualquer coisa. Aí já pensou a pessoa passar a mão na lista e falar assim, não, peraí. Você foi ignorante, cavalo, arrogante, soberbo, não te suporto em certos comportamentos. Estou te perdoando de tudo isso aqui. Você está pronto para ouvir isso? Então não pede esse perdão por qualquer coisa. Como assim? Você chega para Deus e vai sair, Deus, perdoa qualquer coisa aí. Não. Perdão exige confissão, porque confissão é consciência. Deus, me perdoa porque eu falhei sendo grosso com Vitor. Tem que ter consciência, por isso que tem que ter confissão. Me perdoa de qualquer coisa. Você não tem consciência nem do que você fez. Está pedindo perdão de quê? Meu irmão, tem que cair a consciência de algumas pessoas aqui hoje. Pum! Tem que descer a sua consciência. Você tem que começar a entender o que você fez. Para Deus e para os outros. Tem gente aqui sem consciência do que está fazendo. Chegar para alguém e dizer, André, me perdoa qualquer coisa aí. Pensei na piadinha, mas não é hora, André. Não te vira meme. Centrado. Focado. Ser um homem sério. Jonas, perdoa qualquer coisa aquele dia que eu fui na tua casa. Perdoa qualquer coisa. Meu irmão, presta atenção. Inicia um processo de paz. Porque essa é a chamada do cristão. O que compete a mim. Eu corro para ter paz com todo mundo. É tão urgente que a Bíblia fala o seguinte, naquele contexto de adoração judaico. Se você estiver matando um animal, ou seja, se você estiver adorando no altar, e ali você lembra que alguém tem alguma coisa contra você, não é você contra alguém. Ele falou, deixa a oferta ali, corre, vai lá, resolve com a pessoa que tem alguma coisa com você, e então volta e faz a sua oferta. Contexto judaico, ainda não tinha evangelho. Aquilo ali Jesus estava falando para judeus, no pensamento judeu. Mateus 23. E o que ele fala? Meu irmão, resolve antes entre vocês. Deus chegou para os homens e falou assim, pode chorar à vontade.
Pode multiplicar as lágrimas, crocodilo. Isso aí foi o que eu estou falando. Ele virou e falou assim, pode chorar à vontade no meu altar, e vocês multiplicam as lágrimas. Mas deixa eu explicar para vocês porque eu não ouço você. Porque você foi infiel com a mulher da sua mocidade. Eu estou te escutando, não, pode orar. Ora aí. Estou te ouvindo, não. Você não está bem com a tua esposa e vem orar para mim? Quero não. 1 Pedro, ele vai dizer que as nossas orações são impedidas quando nós não tratamos a nossas esposas com dignidade. Toda ruptura de relacionamento assim, interfere assim, meu irmão. Então, quando ele fala que quer nos achar em paz, ele quer nos achar com eu e você, resolvido com qualquer pessoa. Não me interessa se a pessoa não quer se resolver comigo. Porque tem gente que é doente, é problemático, tem problema. Essas pessoas não são normais. Elas não entendem, elas não têm consciência. Mas não são. Que toda hora tem alguém cismando com elas. Meu irmão, imagina se eu tivesse esse problema. Eu sou pastor. Eu vejo 50 carinhas, mais ou menos, por semana. Imagina que todos, vocês não têm noção das caretas que vocês fazem. Os memes deveriam ser assim, ó. É muito maneiro. Você vê daqui. Tem gente que eu nem falei. Eu falei assim, ó. Texto bíblico não sei o quê. O Senhor nos fala aqui sobre salvação. O pessoal fala assim, ó. Então, dá vontade de falar, para, irmão, peraí. Foi gases ou você já está fazendo cara de que não entendeu? Porque eu ainda nem falei. Dá para guardar o que se fala? Agora imagina que eu me sinto um péssimo pregador, porque o irmão fez cara de gases. Mas eu nem falei nada. Eu me resolvo aqui mesmo, irmão. Falei, tá doido ali. Ou é gases ou é o inimigo, né? O inimigo também pode pegar e fazer careta, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe, dentro desse assunto que nós estamos falando de estar em paz com o outro, uma obra da carne que está presente nos fins dos tempos? Te cuida, meu irmão. Talvez você está mais entranhado nos fins dos tempos e não sabe. Sabe qual é? Pessoas irreconciliáveis. Pessoas que não querem reconciliar. Pessoas que falam assim, eu não quero resolver. Isso é obra da carne presente nos últimos tempos. Ele está falando que os homens que vão estar no maior grau de corrupção são pessoas que são irreconciliáveis. Essas pessoas falam assim, eu não quero estar bem, eu não quero. Simples assim. A vida é minha. A decisão é minha. Vou perdoar, mas não quero por perto. Gente, eu queria que Deus fizesse isso com você. Falasse assim, a partir de hoje te perdoo, mas vou te ignorar para sempre. Nunca mais você me sente, me ouve, eu nunca mais falo com você e nem adianta ler a Bíblia, porque vai ser uma coisa vazia. Porque eu até te perdoo, mas não te quero por perto. Pastor, mas aí todo mundo que eu perdoar eu tenho que voltar a ser amigão? Não. Você tem que dar a essa pessoa o direito dela reconquistar sua confiança. Você precisa estar livre dela. Porque enquanto essa pessoa está no seu coração, meu irmão, tu está com ela ainda. Você precisa estar livre dessa pessoa. Esteja em paz, seja leve. Se libere. Deixa essa pessoa partir. Perdoa, libera. É decisão, é força. A Bíblia fala, esforce-se para estar em paz, para estar sem mácula, sem culpa e em paz. É esforço, meu irmão. Nessa geração que nós estamos vivendo, um pastor falou uma coisa que me chamou a atenção. Ser saudável nas emoções é um tesouro. Ser saudável, ser bem resolvido, ser feliz é a maior riqueza. Porque nós estamos vivendo conflitos, nós estamos adoecendo emocionalmente, não estamos observando. E dentro da igreja tem uma turma sendo irreconciliável. Pessoas que não tomam iniciativa e nem recebem a iniciativa de alguém de se reconciliar. O texto bíblico de Romanos capítulo 1, 31, o texto bíblico de 2 Timóteo 3, 3, vai falar que os homens carnais são pessoas irreconciliáveis. E esses homens estão no fim dos tempos. Homens que estão lá, na beira do gol, meu irmão. No momento em que deveriam estar em paz com todos, eles estão
eles estão irreconciliáveis com qualquer um. Brigou, errou com eles. Que assim, é muito legal. Dentro de igreja é muito maneiro. Vocês falham a beça com a gente. Aí pede perdão. Aí a gente, toma aqui, olha aqui. Tô aqui para te amar, cara. A gente erra uma vez, a gente observa que a igreja ela não está vivendo perdão. Você não quer perdão. Você quer alguém que quando você falha, não te cobra uma postura com seus posicionamentos errados. É isso. Porque a gente não tem direito de falar nada que vocês erram. Mas vai a gente errar uma vez. Eu percebo que vocês aqui, tem muita gente que tem dificuldade com as nossas falhas a respeito de vocês. Falhou comigo. Agora ele vai ver. Vocês têm noção de quantas vezes vocês falham? Quantas vezes a minha oração fala muito mais do que qualquer palavra que eu tenha te dito? Senhor, toma o coração dele, está errado. Está errado em relação a mim, me desonra, se comporta errado, desobedece. Tem misericórdia, muda a mente, muda o coração. E continua fazendo a besteira. Aí vai eu, meu irmão, que sou anjo da igreja, diz Apocalipse, mas ainda não tenho asas. Dou-lhe um escorregão assim, tibando, de repente. Aí eu olho para você e falo assim, minha vez, tem aquele negócio que eu fiz por você, te perdoar? Deixa eu te perdoar, me perdoa também? Dá? Não, né? Desculpa, é que eu sou anjo. Foi mal. Esse anjo aqui te pede perdão. Pessoas que têm dificuldade, meu irmão. Por que todo mundo tem que te perdoar e só você que não perdoa ninguém nem nada? Por que você é duro com todo mundo? Por quê? Por que você tem esse direito? Eu queria entender isso. Por que na sua vez você oferece dureza, mas na sua vez de errar você quer misericórdia? Mas me explica isso. Qual é a lógica por trás disso? Efésios 5 diz, se você tem alguma queixa contra alguém, assim como Cristo te perdoou, perdoe. Pronto. Queixa. Meu irmão, faz menos queixa aqui dentro. Ai, peguei a cantina daquele jeito, eu vou falar para os pastores. Só que você talvez algum dia vai deixar a cantina daquele jeito. Ah, peguei o material da limpeza fora do lugar. Os pastores vão vir como rasgando quem fez isso. Aí chega a gente e fala assim, querido, vem cá. Você lembra que a gente explicou que não pode passar? Por isso que está todo arranhado. O púlpito ele não pode ser varrido, porque varrer com piaçava arranha e qualquer outra coisa. Aí você vê alguém arranhando, porque não é possível que ficou assim. Ou os anjos andam brincando em cima dos púlpitos, com suas garras de latão reluzente. Aí você vê alguém fazendo isso. Só que um dia, meu irmão, vai chegar a tua vez. As pessoas mais duras têm dificuldade com suas próprias quedas. Aprende a oferecer mais compreensão, misericórdia, longanimidade. Você sabe o que é isso? É longo ânimo, é persistência em acreditar quando você diria, o que a gente faz para contratar alguém para matar? André, ele não tem jeito, vão matar. Não, longanimidade. Te perdoa, André, de ontem. Estou aqui lutando a culto inteira, André. Mas volta aqui. Hein? Você consegue acreditar um pouco mais nas pessoas? Por que deveríamos acreditar em você, então? Pastor, eu tô nem aí para ninguém. Ah, não muda. Se estrepa, quebra a cara, é isso que eu quero agora. Mas por quê? Por quê? A gente pode... Você ficaria feliz de ouvir eu falando de você assim, quebra a cara, nojento? Por quê? Por que com as pessoas você quer ser algo que você não quer para você? Não é a regra do reino. Paz, meu irmão. O Senhor quer te encontrar em paz. Oferece outra face. Dá um pouco de si. Leva um pouco prejuízo. Às vezes, isso é relacionamento de amor. Deus já foi muito prejudicado com as suas burrices. Ai, pastor, me ofendeu. Irmão, você acha que tudo que a gente faz é inteligentíssimo? Nunca pediu aqui
Para sair de um emprego porque ficou com o orgulhinho ferido. Nunca. Nunca brigou num joguinho besta. Nunca ficou chateadinho num joguinho besta. Futebol. Nunca se ficou alterado por falar de Vasco e Flamengo. Nunca. Sua posição política. Nunca você ficou alterado. Isso tudo é inteligentíssimo. Aí Deus vê você, que é intolerante, que só podem falar da sua posição, da sua opinião. Aí você chama isso de quê? Inteligência? Só você. O mundo tem que ser visto da sua forma de ver o mundo. Isso é inteligência. Não, eu tenho que levar todo mundo a enxergar como eu enxergo. Pô, isso que o André está ali fazendo, lá, mexendo no cordão, pô, isso é uma afronta ao pastor. Você está entendendo, cara? É uma afronta que ela faz a mim, cara. Todo domingo ela faz isso, e não sei o que, não sei o que. Mas por que, meu irmão? Aí o dia que eu estiver lá sentado mexendo no cordão, eu quero que todo mundo entenda que está coçando meu pescoço. Você entendeu? De forma besta. Eu estou tentando ser mais simples aqui possível. Por que para os outros regra, dureza, rispidez e para mim misericórdia? Por quê? Se eu estou em paz, eu estou resolvido em mim mesmo. Pouco me importa. Se ela vai deixar de mexer no cordão, não vai. Vai mexer no cordão. Pouco me importa se você vai querer de volta. O que eu tenho que estar com você? Em paz. Meu irmão, tem gente que é assim, não me quer mais por perto. Sério, eu não fiz nada para a pessoa. A pessoa tomou, mentiu. As mentiras chegaram. Eu fiquei assim, gente, falou isso de mim, podia ter falado qualquer coisa, menos isso aí. Isso aí foi muito baixo. O que eu fiz? Me resolvi. Eu estou bem comigo. Eu posso ser de novo pastor da pessoa. Eu posso de novo sentar e oferecer misericórdia. Eu acredito ainda que essa pessoa possa ter um ministério em Deus. Eu creio. Mas em mim eu estou resolvido. A pessoa não tem o mesmo foco. Prefere ficar se passando de coitadinho para todo mundo que encontra. Eu tenho que procurar ele. A gente se resolver. Gente, se resolver não. Pô, sai falando mentira, fofoca, coisa intriga, coisa que poderia contaminar os outros. Eu tenho que estar bem em mim. E eu estou bem. Mas, pastor, como é que consegue? Meu irmão, esse Deus que mora em mim serve para quê? Essa nova vida que eu digo ter serve para quê? Eu dobro os meus joelhos e falo, pai, tu sabe que eu queria matar, tu sabe que eu queria entrar com ele no octógono e a Vera, poder ir até a morte, mas não quero ir não. Sabe que o meu desejo é matar, Senhor. Mas não posso. Não devo. Esse não é o amor que eu creio. Que eu conheci e criei. O amor que eu creio poderia me mandar para o inferno por muitas coisas, mas está me levando ao céu e me modificando para ser agradável para o Senhor, sendo que eu te firo quando eu faço aquilo que não devo. Eu conheço esse Deus, então eu vou para ele e falo, Deus, assim como o Senhor perdoa, assim como o Senhor é, assim como o Senhor pode, eu quero ser e quero crer. E meu irmão, também não adianta. Ai, primeiro eu vou sentir. Sentir nojo só de olhar para a pessoa. Deus ainda não me mudou. Pastor, quando é que será que acontece essa mágica, hein? Me dá um passe aí, pastor, porque dá uma ungida em mim, para ver se eu amo. Meu irmão, inicia assim, ó. Que isso, pastor? Contato. Pô, eu tô tocando em alguém que que me fez mal. Que eu sou seu 0,5%. Eu tô tocando em alguém que me fez mal. Eu começo a me preocupar. Eu começo a orar. Senhor, abençoa ele. Abençoa o coração dele, abençoa a visão dele. Abre o entendimento para que ele entre no Senhor. Deus, eu não quero o mal dele. Pai, me ajuda. Pastor, eu prefiro ser sincero. Não gosto, não gosto. Você prefere ser doente.
Você quer dar desprezo e quer amar. Como é que você mostra amor, então? Fazendo. Você acha que quando Jesus mandou dar a segunda, se te pedir a túnica, dá a capa, dá tudo, cede? Quando Jesus falou isso, ele falou, você vai sentir um prazer imenso em fazer isso. Não sei se você entendeu o texto, quando ele falou, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. O que ele está falando? Se é uma obrigação, se alguém está te colocando um peso, faz mais além até. Você entendeu a dinâmica do reino, não? Se alguém bater na tua cara, é assim, pastor, um tapinha de amor. Não, irmão. Encheu a mão, pá! Tatuou aqui, ó. A marca do encontro do radical. Chega, fica o furo da mão de Jesus aqui. Tá! Jesus falou que faz isso aqui, ó. É isso mesmo, irmão. Jesus te chamou para ser um bobo. Se isso é na tua concepção. Eu, por iniciativa minha, nunca perdi uma pessoa para uma desavença. E tem gente que eu gosto de chamar, que eu queria chamar por tudo que é nome. Menos os palavrão que não está em mim. Por exemplo, Senaqueribe. Pode xingar de Senaqueribe. Senaqueribe! Brincadeira, irmão. Poderia falar um monte de coisa, irmão. Eu me lembro até hoje. Uma pessoa que não gostava de mim passou por mim. Só que a pessoa todo dia que me via fazia uma cara de nojo. E eu suportando. Teve um dia que eu não aguentei. Aí eu estava, acho que com a pastora, Alexandre Priscila, passando aqui nessa rua. A pessoa passou e falou assim, eles ouviram, né? A pessoa falou, eu nem ouvi. Só que eu vi que o carro passou mais devagar. E a pessoa falou assim, esse aí que é o pastor? E só que ela me olhou com a cara de nojo. A cara de nojo eu vi. Aí eu falei, qual era essa bruxa? Tipo assim, não devo nada a ela. A minha vida não diz satisfação a ela. Eu não... Por que está tão incomodada comigo? Só que naquele dia eu não aguentei. Só que pensa no outro, meu irmão. Pensei, fiz alguma coisa. Aquilo só me trouxe morte. Você sente na hora que aquilo ali não é compatível com você. Essa mesma pessoa um dia estava com um gás aqui na rua, frente à casa dela, gritando uma criança para pegar o gás. Eu catei o gás. Quando eu vi, a gente estava passando em frente à casa da pessoa, no lugar onde a pessoa estava melhor, que era uma igreja. Aí eu peguei e falei, quer ajuda? Já peguei o gás e falei... Aí a pessoa me olhou, eu falei assim, bota onde? Ela, põe ali. Assim. Aí eu fui, meu irmão, um gás pesado. Botei lá. E como eu sou muito mal educado, eu esperei aquela palavra que eu gosto muito de ouvir. Muito obrigado. A pessoa entrou, me deu as costas e saiu andando. Eu saí do lugar, meu coração batendo forte, porque para mim educação é muito. Você entendeu? Você quer perder teu pastor, é isso. Seja mal educado comigo. É uma coisa que para mim é um valor muito... Passou, não falou, isso já começa... Eu já começo a ficar com uma repulsa a você. Não é não viu, não pôde... passou, fez charminho, não quer falar, não quer... Meu irmão, eu não tenho um dia que eu faço isso com qualquer pessoa. Posso estar no meu pior dia, mais cansado. Esses dias um cara fez assim pro carro e eu não vi o cara. A pastora buzina, buzina. Aí eu falei, mas o que foi? Não, que o fulano acenou pro carro. Eu já fiquei mal. Falei, caraca, passei pelo cara, o cara tá precisando de Cristo. Meu irmão, presta atenção aqui, que eu tô tentando te avisar. Não tem desculpa para você ser duro. Não tem argumentos. Não tem forma. Não tem como compactuar isso com Deus. Só há uma justificativa. Você não está querendo a vida que Ele tem para te oferecer. Você não está querendo entrar onde Ele quer te levar. Você está querendo ser o esperto.
O que sempre fere não é ferido, mas você é tão doente quanto. A Bíblia diz que quando injuriavam a Cristo, ele não injuriou de volta. Por quê? Porque Jesus não tinha como ofender, ele não tinha ofensas em si. Como que você fere se você não é uma pessoa ferida? Então todo mundo que fere é uma pessoa ferida, ou capaz de produzir ferida. Jesus não tinha como fazer ferir o outro, porque não estava nele. Nós vamos ceiar hoje. E eu quero que você pense como é que você vai se chegar diante do corpo partido de Cristo, do sangue derramado dele a seu favor. Por um motivo. Pastor, tem que merecer para cear. Não. Você não merece céu, você não merece nada. A gente não merece nada. Se Deus, na sua total bondade, sem imparcialidade. Presta atenção aqui, irmãos. Deus, ele não precisa te dar nada, não precisa fazer nada por você. Ele não tem compromisso nenhum. Ele pega a sua fé e ele realiza na sua vida pela sua fé. Mas preste atenção, no sentido de vida, quem está devendo a Deus somos nós. Porém, eu te ministrei aqui, sem pureza, sem liberdade de culpa, sem paz com Deus e com o próximo, o que você está fazendo na tua vida? Sabe o que acontece? Nós criamos muitos monstros. E eu tenho certeza que um dia você já idealizou você se abrindo para as pessoas para contar o que você fez um dia. E eu tenho certeza que nessa imagem interior você viu uma pessoa irada, ou uma pessoa que te desrespeitaria. Eu tenho certeza que você pensa que se você contar suas faltas para alguém, essa pessoa vai te olhar e vai te menosprezar. E você não percebe que isso está te ministrando. Você ministra para você que se alguém soubesse das suas faltas, então essa pessoa seria dura com você. Então o que você acha que a sua alma absorve? Essa é a sua concepção de apresentar as faltas. Você pensa, se eu apresentar algo que fiz, as pessoas não vão me amar mais. Ou seja, você luta para preservar a si mesmo. Porém, quando você pensa nas faltas dos outros, você acaba reproduzindo essa dureza. E assim você vai vivendo. Aí, você não pensa que quando você chegar diante de Deus, aquilo ali vai contigo. Você pensa, não. Aí sabe o que você é atraído? Por um Deus duro. Aí você vê as mortes do Antigo Testamento, você vê um Deus que parece punir. Você não vê um Deus que fala, eu não tenho como acabar com o pecado, então a gente acaba com a causa do pecado. Você não vê amor em nada do que Deus faz. Você consegue ver, você gosta de um Deus que pune, você gosta de ver as pessoas passando por um aperto. Meu irmão, eu não quero que ninguém que saia dessa igreja se dê mal. Mas eu também não acredito em um Deus que faz com que as pessoas plantem batata e colham abóbora. Cada um tem provado das suas próprias sementes.